Pronto, já estamos gravando. Então, boa noite, Kleber. Muitíssimo obrigado pela sua presença. É importante sempre termos os alunos nas aulas síncronas. É uma pena que hoje a maioria das pessoas não vieram, como é a primeira, né? E essa primeira aula sempre vem acompanhado desses transtornos, de algumas dificuldades. Hoje, por exemplo, eu queria juntar as duas turmas, tanto essa turma de vocês da graduação quanto uma da pós-graduação, porque o meu desejo hoje, Kleber, na verdade, é bater um papo com vocês, falar um pouco sobre o meu olhar sobre a educação, como é que eu vejo, como é que eu estou vendo a educação hoje, fazer essas reflexões sem a pretensão de ser uma reclamação, de ser apontar erros, não. Olhar como um todo, a educação como um todo. E fazer essa comparação entre as modalidades e tirar algumas dúvidas, né? Esse seria hoje essa aula de acolhimento e de nos conhecermos. Essa era a minha intenção. É uma pena que as duas turmas não vieram, mas a sua presença já é a melhor de todas, já faz parte da de todo o grupo, não é? Então vou gravar aqui junto com você, vou pedir permissão para que eu fale um pouco, faça uma contextualização da minha história de vida e dessas minhas reflexões sobre a educação. E no final, se você quiser fazer algumas considerações, fique à vontade. E ao mesmo tempo também eu vou mostrar aqui a página, né, e para que vocês consigam navegar nessa página sem grandes dificuldades. Então vamos lá. Eu tenho, Kleber, faço agora esse ano 34 anos de magistério. Eu já dei aula em todos os níveis, né, na educação básica, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, e também já fiz parte da gestão. Já fui diretor, coordenador, superintendente, de várias instituições, né? Já trabalhei na Universidade Estadual, a UNEB, hoje estou na Federal, mas já trabalhei no Instituto de Educação Régis Pacheco, no Instituto de Educação Anísio Teixeira, o IAD, em Salvador. Então, nesses 34 anos, né, quase 3 décadas e meia, eu entendi uma única coisa, que todas as estruturas, por exemplo, essa sala de aula virtual ou uma sala de aula física, toda a estrutura da gestão, ela só existe para nos servir. Servir a vocês, estudantes, e aos docentes que estão fazendo esta ação. Mas o que vemos hoje, isso que está me incomodando bastante, é que a gestão está direcionando o fazer educação e o processo de ensinar e aprender com os entre nós, docente, equipe polidocente, porque na EAD é uma equipe, né, tem um professor, mais os professores tutores, e isso é que não que me incomoda e que está me fazendo até eu já dei até entrada no pedido, eu contratei um advogado para pedir aposentadoria, porque você que está se formando em professor, ou na turma da pós-graduação, que já tem vários professores formados e que já estão atuando na sala, no exercício da docência, uma das condições sine qua non
para dar essas aulas é a liberdade de cátedra. Se você não tem a liberdade de elaborar seu plano, e um plano, ele necessariamente deve ser flexível. Por exemplo, Kleber, se nós, faz, nós fizermos um plano de viagem, imagine que você faz um plano de viagem, você vai viajar com sua família. Logo você vai procurar o local que você vai viajar, então vou para o litoral, então vou para uma praia, vai procurar uma pousada, você vai saber se você vai com o seu automóvel, ou você vai de ônibus ou avião. Então todo esse planejamento você vai fazer para viajar, não é isso? Contudo, entre o planejamento e a execução do plano, tudo pode acontecer, aos imprevistos que você vai ter que se adaptar durante o processo, correto? Então esse é o primeiro ponto. Então, quando nós temos um ambiente pré-formatado, que diz que atende o modelo virtual da UFRB, que é engraçado que eu sou um dos autores deste modelo, e que se hoje eu estivesse na gestão, já teria feito uma atualização, uma nova edição, trazendo essas novas condições que temos hoje, como a IA, a inteligência artificial, que à época não estava tão desenvolvida como agora, com, que temos um acesso mais fácil. Então fica muito difícil você trabalhar tendo que organizar a sua fala a partir de quem tem que lhe dar o suporte para fazer o seu trabalho, não para determinar como fazer o seu trabalho. Percebe? Aí eu lembro que nesse momento a gente tem que fazer um freio de arrumação. Eu lembrei dessa palavra agora, porque eu sempre repetia isso, de muito tempo, e não entendia, até que um dia eu entendi perfeitamente o que queria dizer quando as pessoas falavam isso. Eu a primeira vez que eu subi num transporte público, em um ônibus, foi no Rio de Janeiro, eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos, há 40 e tantos anos atrás, e eu não sabia nem por que lado entrar. Aí fui entrando pelo a porta do fundo e era pela porta da frente, uma coisa desse tipo. E no trajeto que eu saí de Madureira para ir para Copacabana, nesse trajeto o motorista fez um freio lá e eu fui batendo na frente das pessoas, que o ônibus estava cheio. Só que a maioria das pessoas que estavam lá foram, sim, perceberam que eu não tinha o hábito, né, de utilizar o transporte público, e me ensinaram, me acolheram, falou: "Ó, paga assim, segura nesse suporte aqui e tal". Aí eu aprendi. E com essa história, eu descobri o seguinte: eu não posso, representar aquilo que quem conhece é quem vive o dia a dia. Outra história interessante, Sócrates, se lembrar aqui, vou falar de cabeça, né, de memória, Sócrates encafifado, porque ele quanto mais ele sabia, mais ele tinha dificuldade em entender muitas coisas, e se achava ignorante. Aí lá na Grécia, ele procurou lá o Olimpo com os deuses e contou a sua história. Aí os deuses falou: "Olha, você é o homem mais sábio do mundo". Aí ele saiu de lá, os deuses falou que eu sou o homem mais sábio do mundo, então eu sou. E foi para casa e começou a pensar: "Mas como é que eu sou o homem mais sábio do mundo e tenho tantas dúvidas? Eu sei que eu não sei". Aí no dia seguinte ele foi às ruas e foi perguntando, né, aos transeuntes, chegou lá para
uma pessoa da justiça e que estava falando que aquilo era injusto. Ele falou: "Se você está falando se isso é injusto, então o que é justiça para você?". Aí a pessoa deu uma explicação muito fraca, ruim. A a segunda veio, perguntou: "Ah, eu conheci a pessoa belíssima, aquela", Ele falou: "Como é que você fala o que é belo? Como é que você define a beleza?". Aí a pessoa começava a citar uma atriz, um ator, uma dessas que estavam aí. Enfim, ele percebeu que todas as pessoas diziam o que sabiam, mas não sabiam explicar o que diziam que sabiam. E aí ele entendeu porque os deuses disse que ele era o homem mais sábio do mundo, porque ele sabia de uma coisa, que ele não sabia de tudo, né. Então esse não saber dava a ele uma vantagem de querer aprender cada vez mais. Então quando a gente perde essa arrogância do saber e vem para uma sala de aula, como você veio hoje, Kleber, ó, saiu de um plantão, está cansado, mas teve a atenção, o cuidado de estar aqui, e aí eu não poderia deixar de conversar com você e falar sobre isso, porque isso é o que faz a diferença. É você vir para um lugar, uma sala de aula para mim é um lugar sagrado. Por exemplo, Kleber, quando você vai para um culto, para uma missa, para lá para a sessão espírita lá da religião espírita, vai para o terreiro, seja qual for a sua crença, ou como eu vou lá na loja maçônica, todo dia de sessão, antes de ir a algum lugar desse, eu me preparo espiritualmente para chegar lá com energia positiva, chegar bem, chegar vazio, chegar buscando encontrar um aprendizado, encontrar uma sabedoria que possa acrescentar na minha vida. Olha, que quando nós chegamos aqui, você chegou antes do horário, a gente começou, tentou encontrar soluções para ao seu computador, a sua câmera de vídeo que não estava acessando, conversamos, demos risada. O Marlon entrou e saiu, já não teve a mesma perseverança, né, de seguir, porque em qualquer lugar que eu vou, o importante sou eu estar bem naquele lugar. Se ele estiver cheio, ótimo, terei mais pessoas para, conversar. Se estiver só poucas pessoas, eu também estarei bem, que eu não estou pelos outros, eu não estou lá pelos outros, eu estou por mim, eu estou buscando alguma coisa. Então, para um professor, para uma professora, sala de aula deve ser um lugar sagrado, onde você vai para compartilhar saberes, ensinar o quanto a gente aprende um com o outro, né. Então é nesse sentido que eu queria dizer para vocês que essa estrutura cartorial que o ambiente virtual está hoje, ela nos impede, interfere nesse processo, nessa dinâmica. Então há de fato aí um distanciamento que não deveria existir. Certamente há outros fatores que vai envolver, mas basicamente é isso. Então, Kleber, eu vou encerrar aqui porque, para a gente não estender muito, porque eu quero ainda mostrar um pouco do ambiente de aprendizagem para você aqui, rapidinho. Então, dito tudo isso, você quer acrescentar alguma coisa? Estou todo ouvido. Não, professor, basicamente o que o senhor falou é muito importante. Não, né, essa questão do distanciamento virtual não precisa ser um distanciamento. Né? Claro que o importante para mim é, como o senhor falou, é a questão da visualização, da imagem, da gente né, se comunicar, visualizando uma fisionomia ou outra, conhecendo o outro. Mas o importante para mim foi o senhor estar aqui também para poder dar aula
A gente tem a questão do sistema virtual, que às vezes desmotiva, às vezes a questão da pontualidade, porque a aula presencial a gente consegue realmente, a gente fica preso, tem que ir, tem que estar presente, às vezes tem a questão da falta. O virtual, às vezes, tem gente que se acomoda, às vezes se acomoda, acha que vai fazer em qualquer momento, e aí se passa, porque eu também estava fazendo um curso virtual, e aí a gente vai achando que vai dar para fazer, que vai, e acaba atropelando e não consegue fazer também, dá conta, né? Dos afazeres, do conteúdo, da... Então é importante que realmente não haja uma desmotivação, que a gente não desmotive, que a gente realmente siga, prossiga, persevere, porque não é fácil, não é simples, mas é uma questão de perseverança mesmo. A área de educação é uma área muito importante, uma área que exige uma dedicação até muito maior do que outras, porque realmente você vai lidar com coisas novas no dia a dia, a cada dia, coisas novas, conhecimentos novos, interação com pessoas diferentes no dia a dia, com outras coisas. Então é uma área realmente perspectiva diferente de vida. Perfeito. Acho que é isso. Olha bem, você falou uma coisa aí já me fez lembrar de outras questões. Olhe bem, você disse que na modalidade presencial você fica preso. E é uma sensação de ser preso, de estar preso, de se deslocar até um local físico, é uma condição que me incomoda um pouco. Mas isso não é o que eu quero dizer da sua fala. Você falou que a educação é uma coisa importante, que a gente vai para aprender. E dentre essas 2 coisas, entre a prisão de uma sala de tijolo e a liberdade de uma sala sem paredes, aonde eu posso entrar em qualquer lugar que eu esteja, existe um detalhe. Olhe, o professor, a professora, não pode ser comparado a um operário, a um advogado, a um médico, a qualquer outra profissão. Por quê? Todas as profissões, ela vai, no final do dia, ter um produto. Imagine uma pessoa, um operário que trabalhe numa fábrica de sapato. Começa lá no final do dia tem um sapato pronto. Um engenheiro que vai construir uma casa, quando ele termina o seu projeto, ele tem um produto pronto. O professor não. O professor, ele vai ele não vai formar um produto, porque o ser humano não é um produto. Ele vai compartilhar saberes, formar, essa tudo isso que nós temos hoje, até essa tecnologia que estamos aqui agora conversando, Kleber, vem dessa função de formação do ser humano. Olha, como é que um animal como o Homo sapiens, né, como nós, que não somos os mais fortes dentro da natureza, não somos os mais rápidos. Quando nascemos, somos totalmente dependentes de dos pais ou de alguém que venha nos cuidar, porque não sabemos andar, não sabemos falar, não sabemos fazer nada. Tudo depende até você ter alguma idade. É diferente dos outros animais. Você pegar um filhote lá de uma ovelha, ela nasce, naquele momento já fica de pé e já sai andando, não é assim? E como é que chegamos ao topo da pirâmide? As pessoas não percebem, mas foi com a educação. Desde quando o homem era nômade, caçador e coletor, e que tinha que caçar um outro animal, mas como caçar só com as mãos? Era mais difícil, até que alguém encontrou uma lança pontiaguda, que já ampliou o poder dos seus braços e a potência e tornou a caça mais efetiva. Depois conseguiu uma pedra com um fio e conseguiu um corte. Isso ia sendo transmitido de geração a geração. Depois veio a Revolução Agrícola e o homem
conseguiu domesticar animais, não precisou mais caçar, conseguiu plantar, e aí não precisou ficar mudando de lugar em lugar, coletando semente, frutas, essas coisas. E tudo isso foi passado de geração em geração, primeiro da forma oral, depois vem da forma escrita, e a educação é isso. Então, de cada geração, fomos, eh, a tendência era melhorarmos cada vez mais. Deveríamos ser agora, desses quase 8 bilhões de seres humanos que existem no planeta, deveríamos ser seres muito melhores do que somos, porque todos os produtos, se você imaginar até início do século 20, 1900, a maioria das pessoas não andavam de automóveis, andavam de carruagem, de carroça, de cavalo, enfim, até que o Henry Ford criou o automóvel e vai. E era um automóvel rudimentar. Eu mesmo, e a esse automóvel foi evoluindo gerações após gerações. Eu mesmo aprendi a dirigir com um Rural câmbio em cima, um Jeep Williams 4x4, um Opala Commodore câmbio em cima também e um Fusca que o câmbio era embaixo. Eram os carros, não tinha nada elétrico, o vidro tinha que subir, o volante é pesado, enfim. Hoje eu tenho um carro que faz tudo, que estaciona, tem o assistente de estacionamento, tem câmera de ré, tem ADAS, sistema anticolisão, de faixa. Olha, tem tanta coisa que eu nem sei, tem coisas que eu não sei mais dizer. Então, você vê que cada geração de automóvel, eles foram evoluindo e melhorando, e hoje, se nós antigamente eu passava na rua, você sabia as marcas e conhecia cada carro, hoje a gente não conhece, né. Então, por que que as outras coisas, falei de carro, como podia falar de qualquer outro produto, evoluiu e melhorou, e nós ainda continuamos trazendo esse conhecimento, mas como ser humano, como humanidade, não melhoramos. Eu estou perguntando, se você tiver uma resposta para me dar, eu ficarei muito feliz. Por que que nós não somos tão bons? Por que que as pessoas não conseguem, né, ir para, como eu vim para aqui, aberto a compartilhar, a aprender com você e com toda a turma? Por que que nós não somos tão melhores do que as gerações que de outros produtos que foram melhorando, e nós cada vez mais temos muita tecnologia, temos muito conforto, mas também muita desigualdade, muita miséria, muita violência, não é? O que você acha disso? Perguntando a você aí. É uma pergunta de US$ 1 milhão. É uma pergunta de um milhão. É uma pergunta de um milhão. É complicado, porque eu, nos meus, né, 41 anos de idade, a gente passa por muita dificuldade, muita luta. E a gente vê as relações humanas muito frias. E principalmente, cada vez mais é uma correria, é uma agonia. Quando eu estava falando de questão de sala de aula, essa é uma questão da vida mesmo, correria. Então, o mundo parece que a gente não tem mais tempo para nada, né? Parece que a gente vive sempre correndo atrás de alguma coisa, correndo. Então, quando o capitalismo faz essas coisas melhorarem, como o senhor falou aí, carro e outras tecnologias, justamente para poder vender, comercializar, e a gente está sempre correndo atrás para adquirir, para poder, nossos anseios, tecnologia de agora celulares, computadores, aí é carros, e eu sou totalmente avesso a isso tudo, por incrível que pareça. Eu sou uma pessoa muito, muito simples, minha mente é muito tranquila em relação a isso, porque realmente a sociedade ela para de observar o lado, para de observar de onde veio, para de observar o colega, o parente, o amigo do lado, mas está sempre todo mundo correndo atrás de um objetivo, de estar sempre
se emparelhando com outro, se emparelhando com sempre, então um processo muito complicado e hoje nós estamos aqui, mas eu não sei até onde nós vamos desse jeito, porque é cada vez mais complicado, está cada vez mais complicado e principalmente as crianças, né? Nós vimos que as crianças elas cresciam, mas até uma certa idade elas conseguiam viver a sua infância, o seu período de criança, aproveitar tudo que tinha na período de criança. Hoje em dia as crianças estão na mesma, quase na mesma vibe da adulto, já utilizando várias coisas, várias tecnologias, várias coisas que os adultos utilizam, não estão mais a conseguir nem mais aproveitar mais. É criança já nascendo com problemas de saúde, então não conseguindo então aproveitar a infância como a gente aproveitava há tempos atrás. Então, o que eu vejo é mais ou menos isso aí. É um processo que até a questão do ensino, que o senhor, tá, né? O senhor fala bem aí, o senhor é professor há muito tempo, a gente não sabe como é que vai ser o futuro do ensino da educação. Essas modificações, muita tecnologia na sala de aula, muita coisa se mudou, muita coisa se alterou ao longo do tempo em relação aos estudos. Eu me lembro que eu concluí meu ensino médio em 90, em 2000 e 2004, 2004 foi 2005. Aí, mas era outra época, outro momento. Era outro momento. A sala de aula hoje está diferente, né? Está muito diferente. Tá? A gente precisa, Entendi. a gente precisa caminhar, continuar acreditando, né? É, com certeza. Mas, olhe bem, você tá, diz 41, eu estou com 62. Então, 21 anos a mais que você. Eu trabalho com tecnologias desde, especificamente com novas tecnologias, na época chamava-se assim, desde 1997. Então, quando você formou em 2000, a gente já estava trabalhando com essas aplicações pedagógicas dos computadores, fazendo cursos para a formação de professores nas escolas para receber os computadores. E as tecnologias são boas. E também as outras questões que você falou aí, não é só do capitalismo, é do desenvolvimento humano e que traz um conforto melhor. Se antigamente eu usava uma sandália de sola e hoje eu uso um sapato mais confortável, é bom. Não é ruim você querer os bens de consumo, que são questões que vai lhe trazer mais conforto. Eh, Você falou de antigamente, se eu for retroceder, que eu me formei no ensino médio em 1984, foi quando terminei o ensino médio. Isso porque eu me atrasei, que eu não gostava muito de escola. Se eu tivesse mais tempo aqui para não sei que você está cansado, eu ia contar mais esses casos. Mas vamos lá. O que de fato muda, ó, não é inteligente eu querer mais do que eu já tenho, a não ser na educação. Você já tem uma história de vida, você já tem conhecimentos em várias áreas, mas é importante você querer mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento você adquire, mais você percebe que há muito mais a saber e muito mais a aprender. Então, a única coisa que faz sentido querer mais, mesmo já tendo, é aprender, é conhecer, é o conhecimento. Então, o que precisamos mesmo nessa. Qual o futuro da educação? Você também tocou nesse ponto, né? E eu te disse logo no início que eu já contratei um advogado e pedi para fazer aí minha aposentadoria, porque eu vivo. O pessoal me chama de professor desde quando eu era adolescente. Eu nem sonhava em me formar em licenciatura, ser professor, essas coisas. Mas os meus colegas, meus amigos de infância, minhas amigas já me chamavam de professor. Então, quando eu me formei e tal, todo mundo só me chama de professor. Chega na rua, grita, às vezes eu nem sei quem é. E
Um dos produtos que eu posso dizer que é um produto, você só vai saber tempos depois. Quantos alunos que eu tive lá na década de 90 que já são pais, avós, e às vezes eu encontro na rua, ou no supermercado, ou numa loja, aí vem para lá, eu nem lembro, vem com a esposa, com o filho, ou vem com o neto pequeno, aí encontra e fala: olha, me apresenta como seu professor e tal, ele na alegria, aí eu vejo os meninos assim, chega o olho brilhar, né? Aí os meninos pequenos, eu com quase 2 metros de altura, o menino olha assim, o olho brilhar, aí eu ficava entendendo por que que eles ficam, os meninos ficam tão felizes. Aí eu vim descobrir o seguinte, que naquele momento, o filho, o neto, vê ali o pai, o avô, a avó, voltando a ser aquele adolescente, aquela criança que quando estava lá dando aula. E as crianças têm essa sensibilidade. Então é nesse sentido que quando você está na educação e você desperta isso e você constrói isso, infelizmente você só vai saber muito tempo depois, mas felizmente, quando você faz um bom trabalho, isso é que faz a diferença. Não importa se eu vou receber o reconhecimento ou não, importa eu me sentir bem fazendo isso e sabendo que estou fazendo o melhor. Esse é o ponto mais importante. Não sei se você concorda comigo, mas é isso que eu acredito. Então tem grandes futuros. Agora, o que precisa de fato é dar liberdade, porque se eu não tiver a liberdade de cátedra, eu vou ser um papagaio, um repetidor de conteúdo e não um mediador do processo de ensinar e aprender. Não é isto? Para mim, isso aqui define a lógica. Se quiser falar alguma coisa, tá, pode falar. Então, Kleber, e aí? Não, tranquilo, professor. Eu concordo com o senhor aí. Eu só tenho, né? Para não, até Isso, não alongar muito também, né? Não sei até o limite que a gente pode. exato, Mas é isso, eu tenho uma perfeito. família de professores, né? Minha família tem muitos professores. A sua família Eu tenho uns é? Ah, tias, tenho bastante tias que são professores. aqui em Então, casa, sim. então eu realmente, desde quando eu tive algum processo, tive alguma dificuldade no meu processo, é tanto que eu fui começar a estudar realmente com 10 anos de idade. Hum, Porque eu morava na roça, e aí minha avó me botava na escola, sempre me tirava. Aí eu comecei a estudar com 10 anos. E aí tive que estudar bastante para poder não perder de mais anos, porque senão ia concluir muito tarde. E aí, uhum, no processo de já com 20 e poucos anos, terminando o segundo grau, aí fui estudar à noite, no ensino um pouco mais fraco. Mas sempre tive isso como objetivo, porque na verdade era a minha única forma, minha única maneira de alcançar alguma coisa na vida através do estudo, porque não tinha outra. Então é isso que a gente passa. E eu consegui passar isso aí para meu irmão, depois uhum, para minha irmã, que é a única forma. A gente, aqui na família da gente em si, a gente não consegue ver outra alternativa. Aí agora sei. minha irmã é professora também lá no Piauí, conseguiu se formar. E No Piauí, desde pequena, minha irmã, a gente é daqui, mas ela foi morar no Piauí. foi para lá, entendi. Aí, mas desde pequeno que eu sempre gostei muito de estudar, os professores. Aí, como o senhor falou aí, quando a gente vê um professor realmente no lugar, que a gente ainda tinha mais aquele respeito, acho que hoje nem tanto, não sei como é hoje, mas antigamente era É, realmente no interior, então, quando víamos professores, meus professores via meus parentes assim, não, aquele menino é bom, mandava recado, ah, não, ele estuda, ele é estudioso, não sei o quê. Então eu sempre uhum, fui um amante da educação. Aí já fiz uma graduação aí presencial, mas essa questão, como eu falei, de sala de aula, transporte, isso. distância, acabei não concluindo, aí depois tentei um AD. Mas eu sempre muito gostei da educação, principalmente da área de matemática, da área de exatas, eu sou muito da área de exatas, assim. Pronto, então você está Aí no lugar certo. aí pronto, só que eu fui muito no objetivo, eu ficar muito preso a fazer uma graduação. Aí eu fui realmente para a área de concurso, fui para concurso público, passei na Isso Guarda aí. Municipal, sou Guarda Municipal de Lauro de Freitas. Oh, que bom. Aí passei na Guarda Municipal, fiz um curso técnico de eletromecânica para trabalhar, eu trabalho com refrigeração também, Perfeito. refrigeração. Então a gente vai em coisas objetivas que vai dando a receita para a gente sobreviver. Eu Claro, estou com mais claro. tempo,
eu estou focando naquilo que eu acho que realmente eu gosto. Eu tenho um colega meu que já formou em matemática lá no Paulo Afonso. E Uhum. assim, eu fiquei com alguma dificuldade, tentei engenharia, falei assim, pô, eu vou parar de engenharia, mas eu falei assim, vou voltar um pouquinho ao meu passado e voltar a alguma coisa que realmente que eu sinta que eu gosto, que eu tenho paciência. Fazer, Justamente. fazer o que gosta. Estou tentando, Então, tentando me reconectar com o que eu gosto. Entendeu? não, mas vai, pelo já senti de você aqui, vai. E tem uma coisa interessante que você falou aí, como esse técnico, esses cursos técnicos você fez, olhe, vai ser a única coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer por mais tempo. Então, vai ter esses profissionais vão ficar bem valorizados, como já são, né, assim, em termos de recebimento, mas vai ficar mais ainda em encontrar, porque tem poucos, né? Muitos vão, se formam e depois não têm essa habilidade, esse conhecimento técnico. Isso é importante. Então, Kleber, assim, como essa aula inicial de a gente se conhecer, de conversar, de trocar ideias e de mostrar o que a gente pensa sobre educação, é mais ou menos isso, né? Eu depois, se eu tiver um tempo mais adiante, falo, eu também cheguei muito tarde à escola porque eu era muito rebelde, mas aí é um caso para contar mais à frente. Eu vou só mostrar aqui o ambiente, né? Já mostrei aqui, ó, ele começa com as orientações gerais. Você está vendo aí? Estou, sim. A primeira coisa aqui tem os avisos. Os avisos sempre você vai nele porque vai ter alguma coisa. Eu cliquei aqui nele. O que é que eu coloquei lá, ó? Tem. Clique aqui e junte-se ao nosso grupo de WhatsApp. Eu criei um grupo desse para vocês, também criei também para a disciplina de tecnologia de imagem, áudio e vídeo, o TIAV, certo? Certo. Logo depois, embaixo, eu voltar aqui para as orientações. Aí eu gravei esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo até eu gravei. Aqui é o meu gêmeo digital, certo? Aí, Para ver aí já aqui. é. Aí já, já é. É IA. É meu gêmeo digital. Eu gravei, eu fico treinando aqui, é um esportezinho bom, com aquela introdução. Lá o pessoal da superintendência quer que a gente faça um vídeo de apresentação da disciplina, mostrando isso que eu estou falando aqui para você, tal. Mas vocês são pessoas inteligentes e sabem seguir, sabem ler e sabem seguir ali a trilha, né? Aí eu fiz assim, ficou legal. Você vê que ele aproveitou a cadeira aqui, que a cadeira é a mesma que eu uso aqui, Hum, mas ficou interessante. Depois de apresentação dos componentes, tem o plano de ensino. Vou clicar aqui. Nesse plano de ensino, você tem aqui todo, ó, direitinho, como é o plano oficial. E logo abaixo tem um plano de aprendizagem. Nesse plano de aprendizagem, você vai encontrar aqui o docente, as expectativas e objetivos, tá lá, né? Tudo direitinho. Vai competências a desenvolver durante o curso. Os conteúdos, você vai trabalhar. Aqui tudo direitinho. Conteúdo da educação à distância. Que eu vou fazer aí, eu tenho até uns livros meus, certo? Que eu tenho feito sobre educação à distância, tem a parte de legislação. Aqui você tem a avaliação, ó. A avaliação, que essa avaliação vai ter um fórum, aqui o dois. Eu botei bem simples a avaliação, porque o meu foco não é duas produções textual e a prova objetiva. A prova objetiva é a obrigação lá da legislação para vocês, da graduação, já para a pós-graduação não. Mas são 40%, né? Vai ser feita no polo presencial. Aí que vem os conteúdos, vai passando todos os conteúdos. E aqui tem as sequências das atividades. A semana um, a trilha um, que você vai ver aqui, ó, trilha um. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui o percentual. Aí. Ficou melhor, né?
Aqui pronto, semana 1 tem tudo direitinho, ó. Boas-vindas, que seria hoje, né? Conceitos e fundamentos do capítulo 1 do livro que está lá eu vou mostrar na estante. História e conceitos e teorias, história da AD no Brasil, conceito de AD, uma videoaula, gerações de AD, outra videoaula, fixação lúdica, interação, colaboração, e assim todas as trilhas irão sendo apresentadas para vocês. Fabiane entrou, Kleber. Fabiane, boa noite. Fala aí pode falar. Ela não fala não, Kleber. Aqui a trilha 7, que é a última trilha, certo? E aí vem as referências. Logo depois, aqui ainda nas orientações, nós temos o... Ei, Kleber, Fabiana não quis falar não, cadê? Deixa eu ver o que é que ela disse aqui. Acho que ela mandou mensagem. Tomara que não esteja com dificuldade, a pessoa já está com dificuldade, algumas coisas. Boa noite, dê uma boa noite aqui no chat. A gente já está quase no final, viu, Fabiane? O início era às 19 horas, nós esperamos aqui um bom tempo, não foi, Kleber? Foi, sim. Tentamos aqui, Marlon entrou e saiu, e agora você está chegando. É uma pena que eu tinha feito para as duas turmas, tinha muita coisa para discutir, se tivesse todo mundo aqui, ia fazer uma nuvem de palavras no final. Ó, o Marlon voltou também, ó. Não voltou não, tá offline. Aqui no chat estava aqui até. Não voltou não. Então, Fabiane, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, pode abrir o microfone aí. Aqui está liberado. É uma pena que o pessoal não vem, ainda tem esse distanciamento, né? Então, depois do plano de aprendizagem, você tem aqui a apresentação da equipe polidocente, né? Aqui tem eu e abaixo, deixa eu pegar aqui. Aqui nesse caso aqui, eu não peguei ainda dos tutores de vocês, que eu não conheço. Lá da Tiave, eu conheci, eu já coloquei lá na disciplina da Tiave. Não deu para entrar antes, no momento não. Certo, tranquilo. Mas pode falar pelo microfone, a gente quer ouvir a voz, é bom. O senhor é de onde, professor? Eu nasci em Jequié. Aí eu fico em Cruz, tenho um casa em Cruz. Vou para Salvador. Tem um casa ainda também em Jequié, ainda também. Aí eu fico assim. Aqui, ó. Lauro de Freitas está ali do lado de Salvador, né? Aí depois dos docentes e tutores, a gente tem a biblioteca virtual. Aqui está todas as referências que vocês vão encontrar também lá nas trilhas, né? Eu botei assim, a cada semana, as referências que eu vou usar em cada semana com vocês. Então está aqui tudo, o básico. Se vocês buscarem outras referências, é bom. Aqui as perguntas frequentes, né? Isso aqui é padrão. As aulas síncronas, tá aqui. Eu clico nas aulas síncronas, a gente tem marcado aqui, ó. Dia 26, que é hoje, primeira, que é para essa apresentação, assim, essa conversa. Aí a outra tá para o dia 2 de setembro. Depois 16 de setembro, 23, 30 de setembro e 7 de outubro, que é a última. Perfeito? Ótimo aí para vocês. Logo depois, vem as trilhas da semana. Quando eu clico aqui, vem o roteiro da trilha 1, por exemplo. Aqui no roteiro, deixa eu aumentar aqui para... Você tem também aquilo que está lá no plano de aprendizagem, é o mesmo, né? Que é as boas-vindas hoje, o link da webconferência, os conceitos, tudo direitinho, o que vocês devem ver, os vídeos, e aqui alguns recursos materiais. Dessa forma,
Você encontra também a trilha 2, que vai ser a mesma coisa, certo? Com as atividades. A trilha 3 também, ó. Roteiro, leituras. Ah, não mostrei na leitura da turma 1, mas vou mostrar aqui. A leitura você tem aqui na trilha 3 a gente vai trabalhar com legislação, né. Então você tem o decreto, aquela coisa toda, e está tudo aqui, ó. É só clicar que você baixa e pode também fazer o download da pasta. Você vai estar com todo o material, certo? Então dessa forma você vai aqui, a gente vai até a trilha 7, que é nossa trilha, a última, que vai seguir o mesmo padrão. E aqui você vai ter uma autoavaliação do perfil do aluno virtual, que eu coloquei, uma atividade prática de simulação, e aqui embaixo, ó, aqui vai ser a última avaliação, que é a avaliação presencial, mas vou pegar aqui a trilha, pegar aqui a trilha 4, só para aleatoriamente. Aqui, ó, a avaliação que fórum, regulamentação da EAD e o sistema OAB. Então é a participação desse fórum, se eu clicar aqui, ele vai abrir o fórum. Aí você vai participar do fórum, responder direitinho, certo? Tem aqui todas as orientações e você responde aqui. Ainda não há nenhum tópico, porque aqui na semana 4. Mas eu pego aqui a semana 1. Que os tutores geralmente eles abrem o fórum, acredito eu, né? Se eles estiverem atentos. Se não tiver, eu vou ter que abrir aqui trilha 1. Pegar aqui a semana 1. Trilha da semana 1. Com a avaliação, fórum, conceitos e história da EAD. Deixa eu ver se eles abriram aqui. Se não abriu, olha. Apenas participantes inscritos nos grupos. Ah, porque eu estou como estudante aqui, eles não me reconhecem. Este é um fórum de perguntas e respostas. Não, isso aqui você, nesse fórum, fiquem atentos, vocês terão que abrir uma pergunta, cada um vai abrir, e responder 2. Essa é a avaliação, a primeira avaliação. Então tá aqui, ó, os critérios. Definição e fundamentação teórica, aqui é os critérios de avaliação. Vamos ver aqui mais a outra coisa que tem. Formato. Extensão, pergunta inicial, é o formato. Etapas. O que você deve fazer? Está dizendo aqui. Postagem inicial obrigatória. Elabore uma postagem inicial, vocês que queiram elaborar, texto próprio, não copiado, que contemple de forma clara e fundamentada. Definição da EAD. Você escolhe uma dessas 4. Princípios ou características. Aí você abre lá o fórum e faz o seu texto. E do colega, você vai responder de pelo menos, no mínimo, 2 colegas. Você fazendo isso, você já cumpriu a sua avaliação da primeira semana, né, das primeiras 2 semanas. E assim será todas as outras. Tudo vai estar aqui escrito, leu, tem como deve ser feito, fez. Os tutores não estão aqui hoje, nenhum deles, mas eles vão acompanhar, né, que é a função acompanhar e tirar as dúvidas, né? Tem um fórum de dúvidas. Deixa eu pegar aqui que os tutores abrem. Aqui da primeira semana. Toda semana, ó, fórum dúvidas, trilha 1. Vou ver se o tutor abriu aqui. Ah, ele não abriu nenhuma, né? Mas todos os participantes. Beleza. Bom, então basicamente é isso aí. O que tem no ambiente e o que a gente vai fazer. A última coisa que Fabiane não estava aqui, deixa eu só mostrar ela, que eu vi que ela também não entrou lá no orientações gerais. Aqui.
Ó, Fabiano, eu estava mostrando a Kleber que ele também não entrou lá no grupo. Aqui, ó, você entrando aqui, ó, avisos. É o primeiro, tem as orientações gerais, é o primeiro tópico ali, avisos. Pequenininho. E tem aqui um link para você entrar no grupo de WhatsApp da disciplina, certo? Já tem 2 lá. O Fujão do Marlon entrou. Deixa eu ver. Ah, já entrou, já disse que já entrou. Beleza. Então, gente, eu estou satisfeito, agradecer a vocês, Kleber que ficou aqui, Fabiane que na hora que pôde entrou. É uma pena que a outra turma não apareceu aqui e a maioria de vocês. Mas esse é o desafio, né? É o desafio da educação à distância. Ela não precisa ser uma coisa que a palavra diz, mas ela não precisa ser distante, né? A distância é só a localização em que estamos, mas não as nossas interações. Isso não afeta em nada. Está bem? Então, estou aí. Alguma pergunta, Fabiane e Kleber? Alguma dúvida? Não, professor, fico muito agradecido aí pela aula. E nos veremos aí nos próximos encontros, se Deus quiser, com mais gente, com mais alunos, Isso. todo mundo engajado aí na disciplina, para que, Com fé em Deus. para que tenhamos êxitos aí no final do É, semestre. o meu objetivo sempre é que vocês todos tenham êxito. Porque o êxito, o sucesso de vocês também é o nosso sucesso, né? Porque tem uma coisa interessante, Kleber. Fabiano já disse aqui que tá, por enquanto está tudo ok. O pessoal fala muito nesse binômio ensino-aprendizagem, né? Todos os professores falam isso, ensino-aprendizagem. Mas isso só é válido para o ensino, porque só pode existir ensino se houver aprendizagem. Mas para a aprendizagem não é válido, porque você pode aprender mesmo sem a condição do ensino. Você pode ser um autodidata, você pode aprender lendo, vendo vídeo, vendo filmes, e você vai aprender. Então essa é a condição. Mas eu vou colocar tá gravado aqui, amanhã já deve estar disponível no ambiente. Aí eu vou colocar lá, tanto para aqui, para a turma de vocês, quanto para a turma da Tiave. Eu vou deixar disponível. Porque quem não assistiu hoje, pode ver. Pelo menos vai conhecer essa reflexão que nós fizemos. Fabiane pode até ver o início depois, que nós fizemos sobre educação, não é? E muito grato a Klebe, muito grato a Fabiane, a Marlon, que também apareceu, mas acho que ele teve problema com a conexão. E vamos que vamos. Esse é o início de uma jornada que tem que ser muito prazerosa para todos nós. Perfeito? Então, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado aí. Nada, eu que agradeço. Fabiane falou aqui, vou ver sim. Então, eu assim espero, viu, Fabiane? Boa noite, bom descanso para vocês. Aí, quando for amanhã, eu coloco. Ah, tá dando risada, né? Quando for amanhã, eu coloco lá no ambiente, porque leva um tempinho, né, para eles liberarem a gravação. Então, vou encerrar aqui a gravação da aula de hoje. Eu tinha uma atividade para fazer que era nuvem de palavras, mas pelo quantitativo não compensa, né? E aí ficarão poucas palavras. Aí não compensa. Então tá bom, gente. Obrigado. Até a próxima. Vou parar aqui a gravação. Deu 55 minutos, mais ou menos, do que a gente estava prevendo, né?